Fala galera, que preciso para o Josimar, Química. Vamos falar um pouquinho sobre ali as partículas, né? Nucleares, prótons, nêutrons e também da eletrosfera, os elétrons, o átomo fundamental, íons e vamos. Então aqui a primeira perguntinha aqui, ó. Ele diz, ó, o íon, né, sódio, N+, né? Tem o númerozinho 23 aqui e o 11. Então lembrando, em cima vai ser a massa. Embaixo nós temos o número atômico ou o número de prótons. Beleza? Essa configuração. E lembrando que a massa é formada por quem? Prótons mais nêutrons. Então isso aqui, ó, vai nortear a gente praticamente todos os exercícios. Então aqui, ó, esse númerozinho de baixo aqui representa o quê? O número de prótons. Então aqui, ó, marcou 10, está fora, 23, 10. Então cortou aqui, né? Então vou cortar essa galera todinha. O que acontece? Depois, na próxima sequência, aqui está falando sobre o quê? Número de elétrons. Né? Número de elétrons, eu tenho aqui Na+. O que quer dizer que ele tem aqui esse 1 mais aqui? Quer dizer que ele perdeu o quê? Um elétron. Ele começa a história com 11, ou seja, o número de prótons 11 elétrons. Perdeu um, foi para quanto? Para 10. Aqui está dizendo que está 11, né? Então a letra A está cortada. Então nós temos aqui, ó, 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Esses 12 nêutrons, professor, é só você lembrar. A massa não é formada por prótons e nêutrons? A massa é 23. Menos 11, eu tenho 12. Tudo bem? Então a resposta correta aí, letra D. Tranquilo? Então, só relembrando, íon, ele pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa. Se a carga positiva, quer dizer o quê? Que o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Ou seja, ele perdeu elétrons, então sobressai o quê? Uma resposta positiva. Imagina eu pegar lá, vou pegar os prótons e os elétrons, positivos e negativos, e fazer uma sominha aqui, né? Somar, o que vai acontecer? Se eu perdi ela no começo, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, imagina aqui, eu perdi um elétron. Então, se eu somar aqui, ó, vai dar quanto aqui? Ó? 5 positivo, 4 negativo, vai dar o quê? 1 positivo. Então, vamos lá. Continuando aí. Aí vem a perguntinha, ó, qual, respectivamente, o número atômico e o número de massa? Então, é isso que nós estamos focado aí. Isso aí é o que nós estamos querendo achar agora. Então, como que eu faço isso? Então, ele falou, ó, o número de prótons é 83. O número de elétrons também é o quê? 83. Então, é um átomo no estado fundamental. E tem 126 o quê? Nêutrons. Então, como ele quer saber o número atômico, lembra que eu falei lá? O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, é nessa ordem, né? Respectivamente. Então, esse que está com 209 aqui, eu já corto logo. Esse que é 43 está fora, porque o número atômico é quanto? 83. Então, agora falta achar o quê? A massa. A massa, relembrando, a massa é prótons mais nêutron. Então, se eu tenho lá, ó, 126 e somar com 83, né? Sem fazer a continha, você já percebe que não pode dar 43 de jeito nenhum, né? Então, estaria fora essa aqui. Daria 83? Também não. Certo? Então, é 209. Mas só, né? Se eu já tivesse feito a conta logo aqui, já descobri lá o nosso 9zinho aqui, ó. 6 mais 13 aqui, 9. Aqui deu 10, né? Foi 1, 209. Essa aqui é a nossa massa. Então, com isso, a resposta está o quê? Na letra A. Tudo bem? Então, nós estamos aí trabalhando essa ideia aí de prótons, nêutrons e elétrons. Então, continuando aí, o que nós temos ali, ó, questão número 3. Essa aqui para a gente pensar o quê? Um pouquinho mais. Sempre eu recomendo, né, aqui, ó, marcar a pergunta, o número atômico do elemento X. Então, ele fala, ó, o número de elétrons do cátion X2+, né, X2+. Então, lembrando, o que é esse X2+? É um elemento X e aconteceu alguma coisa com ele. O que aconteceu com ele aqui? Perdeu 2 elétrons. Bem, daqui para cá ele perdeu o quê? 2 elétrons.
Ele fala o seguinte, ó, o número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, é igual ao número de elétrons de um gás nobre. Esse gás nobre, então vou pegar aqui, eu vou chamar aqui de, botar um G aqui, né, gás nobre aqui. Esse gás nobre tem o número atômico 10. Opa, número atômico 10, então tá aqui, ó. Lembra? Bota aqui embaixo. E a massa é 20. Então ele está dizendo o seguinte, ó, desse jeito que eu estou, aqui, ó, o meu amiguinho aqui vai ter o quê? 10 elétrons. Porque lembra, se eu não tenho carga nenhuma, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando esse átomo X perde 2 elétrons, ele fica o quê? Com 10 elétrons. Se ele ficou com 10 elétrons, quer dizer que anteriormente ele tinha quantos elétrons? 12 elétrons. Concorda? No momento que ele não perdeu, né, e não tinha ganhado o quê? Nem um elétron. Então, voltando, fazendo a volta aí, então esse X aí, no estado fundamental, tem 12 elétrons. Se está no estado fundamental, ou seja, não ganhou nem perdeu o elétron, o número de prótons dele vai ser o quê? 12. E lembrando que o número de prótons é a mesma coisa que o número de elétrons, né? No estado fundamental. Só observação. Não estou dizendo que elétrons é igual a prótons, são partículas distintas. Estamos falando aqui na quantidade. Então, aqui marcando o nosso elemento aqui, ele tem o quê? 12 prótons, né? Ou 12 é o seu número atômico. Tudo bem? Está conseguindo acompanhar até aqui? Tranquilo? Então, lembrando, aqui tem vários exercícios, depois você volta um a um, dá aquele tempinho ali. Mas também aproveita agora para você fazer o quê? Pedir para você, né, curtir e também, principalmente, o quê? Se inscrever no nosso canal, né? Isso ajuda o nosso trabalho. Tudo bem? Escreveu? Beleza. Continuando aí, descendo um pouquinho mais aqui. O que nós temos ali? O número de prótons, ó, o número de nêutrons e elétrons, né? Representado aqui pelo bário aqui, ó. Tá um pouquinho apagadinho, deixa eu dar uma aumentada aqui. O bário, ele está com a carga 2+, quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. A massa, né, atômica dele ali é 138 e o número de prótons 56. Então vamos lá, ele quer primeiro o número de prótons. Então nessa ordem, que a palavra é respectivamente, quer dizer o quê? Tem que ser nessa ordem. Então a primeira resposta é prótons, a segunda é nêutrons e a outra é elétrons. Então, o que fica bem na cara aqui é lembrar o seguinte, né? São 56 prótons, está aqui, ó. Então, esse camarada aqui começou com 82, já corto logo, ó. E você percebe que ele perdeu o quê? 2 elétrons. Então, no final, né, que o elétron é o último, tem que ter o quê? 2 a menos. Então, tem que ter 54. Aqui ele mantém a mesma coisa, 56, então está fora. Aqui ele aumentou, certo? 2, também está fora. Então, a resposta certa é o quê? É a letra B. Tudo bem? Certo? Ah, professor, e esse aqui do meio aqui? Ah, vamos lá, só para relembrar. Ó. Se eu pegar a massa e tirar a quantidade de prótons, o que eu vou ter? Ó, 8 menos 6 eu tenho um 2, né, lá. Aqui, ó, 13 menos 5, nós temos quanto? 8. 82. Está aqui no meio, aqui, ó. Tudo bem? Então, lembrando, talvez às vezes você não necessariamente precisa fazer todos os cálculos. Ali já estava fechadinho ali, né? O início e o fim, que era mais simples de achar. Então, você já poderia já resolver ali, acabar e pronto. Então, lembrando, questão de vestibular, quanto mais rápido eu for numa questão, eu estou ganhando tempo para outras questões mais longas, às vezes aquela redação, né? Se for no caso da prova do Enem. E assim vai. Então, vamos lá. Finalizando ali, ó, a última questãozinha. O número atômico Z, então ele está dando
a nomenclatura e o símbolo, né? O número de massa A de um íon monatômico de carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons. Então vamos lá. Então vamos já chamar esse camarada aí de X. Ó, é o meu X aí. A carga dele é 3+. E está falando aqui que é monatômico, porque nós também podemos ter íons formados por, igual aqui, ó, o íon amônio, NH4+, né? Ou carbonato, né? CO3, 2-. Então são íons que tem o quê? 2 átomos aqui diferentes. Então é monatômico, está dizendo que é só um elemento só. Então eu posso fazer essa jogadinha aqui das contas e tudo. Ele fala que com essa situação ele tem o quê? 10 elétrons. Se ele tem 10 elétrons agora, ou seja, tem uma carga 3+, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Então antes ele tinha quanto? Antes ele tinha 10 elétrons. Desculpa. Antes ele tinha o quê? 13 elétrons. Então esses 13 elétrons, naquele momento, então aqui, ó, vou botar aqui, 10 elétrons, e agora eu tenho o quê? 13 elétrons, quando eu não perdi e nem ganhei elétrons. Então aqui, ó, vai ser o meu número atômico. Lembra? O número de elétrons é igual ao quê? Ao número de prótons quando a minha carga for neutra, né? Não tem aqui, ó, nem positivo nem negativo em cima. Tudo bem? Então já começa aí, né? O que quer saber? Ele quer saber o número atômico. Opa, já achamos o número atômico aqui? Já achamos o número atômico. Então vamos lá, ó. A palavrinha de novo aqui, ó, respectivamente. Então, começa aqui com o número atômico. Então tem que ser 13. Então, ó, esse que está aqui, ó, 24 está fora, 14 está fora, esse que está fora. Tudo bem? Então tá aí. Então no meio do caminho. Agora aqui ele quer saber também o que? A massa. Tá aqui a massa, ele quer saber a massa. A massa é o que? Prótons mais nêutrons. Então nós temos ali 13 prótons mais 14, né? 14 nêutrons, está aqui, 14 nêutrons. Somando isso, nós temos quanto? 27. Então a resposta aqui vai ser o quê? Letra A. Tudo bem? Então, como eu falei, né? Essa informação aqui, ó, foi o quê? De suma importância para poder resolver praticamente ali as questões. Então, só recapitulando, né? Quando aparece uma carga, se for positiva, é porque eu estou perdendo elétron. É porque às vezes sou estranho, né? Poxa, minha carga é positiva, estou perdendo elétron. Isso, lembra, elétron é uma partícula que vai ter carga negativa. Então, se você diminui a carga negativa, sobressai o quê? A carga positiva, ou seja, vai ter uma resposta positiva no final. Quando tem o mesmo valor, o número de elétrons e prótons, a somatória dá 0. Tudo bem? Prótons eu não mexo, só vou mexer aqui, ó. Tudo bem? Então, se aumenta o número de elétrons, sobressai a parte negativa. Se eu diminuir a carga de elétron, sobressai a carga positiva. Tudo bem? Ah, professor, e os prótons? Mas não, se você tirar um próton, né? Isso aí já é a parte lá de mexer no núcleo, né? Energia nuclear, né? Ou seja, quando você tira um próton, você está formando, né, um outro elemento. Tudo bem? Então, nós estamos só pensando em elétrons ganhando ou perdendo aí. Então, espero que tenha gostado. Novamente, eu peço aí, né, para você confirmar a sua inscrição. Curte, comente, compartilhe aí com os amigos. Também se você precisar fazer o quê? Um preparatório, algum curso aí, né? Para o Enem, aprender melhor o que trabalhar a sua memória, tem o quê? Link aí na descrição. Então, obrigado e até a próxima.